Amém? Antes de sentar, só se você quiser e puder, só se você quiser e puder, eu quero insistir que você queira, tá bom? Mas aí isso é volitivo, né? Ou seja, isso aí é uma decisão sua. Eu gostaria até de algumas decisões tomar por você, brincadeira, né? Mas assim, é sua decisão, mas eu me esforçaria o máximo possível. Eu não gosto de interagir com as pessoas. Igreja é isso, reino de Deus é isso, caminhar junto é isso, comunidade é isso, sabe? Então, antes de sentar, diga aí para o maior número de pessoas, 10, 15, 20 pessoas, diga para ela assim: Ele é fiel em todo tempo Ele é bom, Ele cuida de você. Fala isso aí para essa pessoa. Se você for obediente, aí você pode sentar, tá bom? Já obedeceu, então senta. Glória a Deus. Estou feliz demais. Eu acho que Jesus, ele faz essas coisas para, não é? Eu não tinha visto a Jusley. Não tinha visto, Jusley. Eu estava andando para lá e para cá, sabe? E estava ali, de repente eu olhei do lado e eu te vi. Fiquei numa alegria só, Jusleizinha, né? Meu Deus do céu. A Jusley é uma filha da casa, está com a gente há, milênios. Brincadeira. Deus levou ela lá para as Europas, sabe? Peregrinou. Ela está parecendo um Abraão, né? Peregrinando. Primeiro foi para a Irlanda, né? Holanda. Primeiro para a Holanda. Aí da Holanda, Jesus te levou para onde agora, Gisley? Ela está na Índia. Está lá na Índia, a Gisley. Quem que conhece a Gisley aqui, fora a Claudinha? O Jefão, olha lá, o Jefão te conhece, ô Gisley. Olha lá, você viu o Jefão já? Olha lá, o Jefão continua o mesmo. Olha lá, só, né? Jefão, olha lá. Jefão, quem mais que conhece a Gisley? Quem mais que conhece? A irmã Conceição, ali a irmã Conceição. Não é? É só, eu brinco, Jusley, é só, aqui a gente tem um grupo de ovelhas. Ovelhas, aí, ovelho, aí, ovelho. Meu Deus do céu, que alegria, estou feliz demais, muito feliz. Nós amamos a Jusley, amamos ela de coração, de paixão. Ela esteve aqui no Ele e Elas, a pastora falou comigo, eu falei, puxa vida, não vi ela, não pude ver ela, mas aí que bom, deu para te ver. Eu achei que você tinha ido embora. Não, ainda vai ficar uns dias aqui? Ai, que gostoso, está aí na mãe, né? Que bom, glória a Deus, que bom, Josley, você é muito querida, muito amada por nós, amém, glória a Deus, que alegria, queridos, estou feliz mesmo. Ontem foi uma noite muito, não foi bem noite, foi tarde, noite, né? Pegou uma parte da tarde, uma parte da noite, uma festa, assim, assim, de arrombo, dancei a noite toda, cheguei em casa, estou quebrado, vim cedo hoje para a igreja me arrastando, porque, meu Deus está vendo, né, irmãos? Deus está vendo. Então, ontem foi um casamento, estou bravo porque ela não veio hoje na igreja. A G casou e não veio na igreja. A G casou, Jusley, casou a G ontem e não veio no culto, faltou no culto, vou brigar com ela. A G ontem casou, foi uma noite, foi um dia assim muito especial. Eu estava com o meu coração assim, saltando de alegria por aquele momento de poder abençoar ali. A G é também uma filha amada, muito amada. Passou um filme, eu até brinquei de manhã, né? O Negão não está aqui agora, então assim, vou contar. Eu todo assim, falei para ele assim, não, você não quer fazer, faz o casamento. Aí ele, não aguento, você sabe que eu não aguento. Eu falei, então é que você é mole mesmo, deixa comigo que eu aguento, deixa comigo, mas vocês não sabem o que eu passei na hora que abriu a cortina lá, né, sabe, aí vamos entrar, na hora que me deu um negócio, e eu estou ficando velho, vi a Jusley, comecei a chorar, você viu, parecendo um velho babão, eu estou assim, irmão, mas na hora que eu vi a Gezinha entrando, meu Deus, meu coração derreteu igual cera, no fogo, começou a derreter, olha, vocês não têm noção. Eu não sei, né? Porque às vezes de vez em quando eu pergunto, vocês não perceberam que eu estava perdido? Não notei não, mas Deus sabe que eu estou perdido. Mas eu assim me desconcentrei, me perdi, e foi duro para eu conseguir fazer o negócio ali. Respirei fundo, respirei e tal. Aí na hora eu falei, voltou o controle aqui agora, vamos lá. Aí dei aquela gambelada assim, mas aí depois ainda fico perguntando, amor, deu para entender alguma coisa que eu falei? E tal, porque mexeu demais comigo. Foi muito especial. Estou muito feliz, é um tempo novo, é um novo tempo. O Senhor está dizendo, não vivam do passado, né? Vocês não estão vendo? Estou fazendo algo novo. Vocês estão percebendo? Quem que percebe? Aí ele fala assim, então, eu vou abrir caminhos no meio do deserto, eu vou abrir mananciais no meio de uma terra sedenta, de uma terra seca. É isso que Deus vai fazer. Vamos nos apegar àquilo que Deus está fazendo e àquilo que Deus
vai fazer. Diga, Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. E Ele tem nos ensinado por meio da sua palavra. Eu quero que você pegue aí o Santo Livro, abra comigo no Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos continuar então essa série de mensagens. A gente tem falado sobre uma vida, extraordinária, que é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, é o chamado de Deus, para que você, eu, nós vivamos uma vida extraordinária. Amém, povo de Deus? Tem que sair dessa vidinha ordinária, ou vidinha ordinária, né? Essa vidinha mais ou menos, né? Essa coisa assim, ordinária, não. O Senhor, Ele tem mais para fazer em mim e você, por mim, por você e através de mim e de você. Amém? E nós vamos hoje entender que essa vida extraordinária, ela é acessada e mantida por meio da, diga comigo, oração. Diga, uma vida extraordinária. Diga, uma vida extraordinária, ela é acessada e ela é mantida por meio da oração. Amém? É por meio da oração. Então vamos aprender aqui o que diz o texto sagrado, lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11, Lucas 11, a partir do verso 1. Antes da gente ler o texto sagrado, eu quero que você faça algumas declarações comigo. Diga assim, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga assim, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Diga, eu sou. Diga com convicção, diga, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga, por isso eu vou lançar todas as minhas redes. Diga, eu vou lançar sobre a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler o texto sagrado, a versão da minha Bíblia, que é a nova versão internacional. Você pode acompanhar pelas telas aí que estão projetando, mas é importante que você traga o Santo Livro. Você tenha o Santo Livro, tenha pelo menos no seu celular, é o mínimo, né? No teu celular, mas que você também tenha o livro, né? Eu tenho insistido aí sobre ter o livro. Alguém aqui não tem o livro? Não tem, eu não tenho em casa, eu não tenho uma Bíblia de papel na minha casa. Tem alguém que não tem? Nós vamos dar uma Bíblia para você de presente, se você não tiver, tá? Alguém vai até você e vai dar uma Bíblia para você. Tem que ter o livro, tá bom? Eu tenho minhas desconfianças. Eu acho que a hora que o Satanás aí, o anticristo, né, o demônio, ele se levantar de vez aí, eu acho que ele vai pegar isso aqui e ele vai dar um jeito de corromper isso aqui. Pastor, é possível, queridos? É possível, infelizmente, sabe? Vai de sumir com esse negócio, ou se não sumir, já estão falando aí até em tirar alguma coisa. Isso aqui não pode, isso não é politicamente correto. Você já pensou? A palavra de Deus não pode tirar nada, não. Isso aqui é Bíblia, é capa a capa, é de Gênesis, Apocalipse aí, não é? É a palavra de Deus. Mas pode ser que aconteça. Não quero ser alarmista, eu não fico falando isso, estou comentando aqui, sabe? Mas assim, a gente tem que ter o livro. O livro, né? É bom ter o livro lá, é importante, guardar bem, sabe, ter ele guardadinho, acessar ele ali. Lógico que isso aqui facilita muito a nossa vida. Se você não tem, você é um lambão. Você precisa ter pelo menos a Bíblia, né, cara? Porque eu sei que você tem o Instagram, eu sei, você tem o Facebook, você tem aí aquele monte de aplicativo que você vai pondo, que nem sabe para que é esse negócio, e aí você não tem uma Bíblia no seu celular, você não tem uma Bíblia, não, baixa aí a palavra de Deus, tá bom? Eu estou usando aqui no tablet, porque aqui tem várias versões, facilita a minha vida, não é? Esses dias alguém aí, até era da igreja, esse rapaz, disse que é ainda da igreja, encontrei com ele, falei, mas você sumiu, e o que está acontecendo com você? E tal, né? E ele falou, não, eu sou da igreja. Eu falei, mas de qual? Da nossa? Porque faz mais de mês que você não vem. E esse dia ele estava criticando, falando mal de quem usa o tablet, né? Chegou a chamar, a palavra não foi frutinha, não. Como? Frangote. Fiquei sabendo, né? Não assisti para não dar ibope. Mas minha vontade, quando eu fiquei sabendo, era de estrangular ele, né? Porque assim, como assim frangote por usar isso aqui? Isso aqui é palavra de Deus, do mesmo jeito está aqui, o livro está aqui, né? Mas é o que eu tenho falado, tem que tomar cuidado, tem que ter o livro de papel, porque caso a gente enfrente alguma situação aí, onde isso aqui seja corrompido ou seja tirado, você vai ter a palavra de Deus ali na sua casa. Mas mais do que isso, o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração. Tem que guardar no teu coração, para não pecar contra o Senhor. É que eu sou muito paciente, mas minha vontade, encontrei ele essa semana, minha vontade era falar para ele, assim, meu filho,
depois que você viver umas 3, 4 vidas, talvez você vai saber o tanto da Bíblia que eu sei. Né? Você vai ler, vai estudar. Né? Eu fiquei com vontade, dentro de mim veio, né? Mas assim, nem tudo que a gente sente vontade a gente faz. Né? É melhor. A Bíblia diz que Jesus, o ministério de Jesus, ele não acabava de esmagar a cana trilhada. Se fosse há uns anos atrás, uns 10 não, uns 15, 20 anos atrás, mas eu moía ele. Eu acabava com ele, sabe? Ia descascar ele dos pés à cabeça. Mas, né, depois que você passa, né, irmão, de uma determinada fase da sua vida, né, é melhor ter paz do que ter razão. Melhor ter paz do que ter razão. Mas é umas coisas que a gente lida. Então vamos ler o texto sagrado aqui, né, o que diz o texto, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Se você não está com o Santo Livro aí, acompanha para a projeção. Mas daqui uns 2, 3 domingos, eu não vou avisar qual, não vai ter projeção da Bíblia aí. Aí você vai ficar aí perdido. Então, traga a sua Bíblia, baixa a Bíblia aí no seu smartphone. Tá bom? Diz o texto sagrado. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus, irmão, olha, o Senhor dos Senhores, o Criador, né? A Bíblia diz que tudo que foi feito por meio dele. Tudo que veio existir por meio dele. Nada foi criado, nada veio existir que não tenha sido feito através dele, por meio dele, porque ele é a palavra eterna. Ele é o verbo, né? Diz lá em João capítulo 1, ele é o verbo, não é? E aí está dizendo que o verbo eterno, o Deus eterno, aquele que existe desde todo sempre e para sempre, diz aqui que ele estava orando em um determinado lugar. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Tendo terminado o seu tempo de oração, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Aleluia? Diga comigo, vamos ler junto esse versículo aqui, que ele seja o pedido não só desse discípulo, não é? Que a Bíblia não diz quem foi, mas um deles, não é? Que chegou para ele e falou: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Vamos falar isso juntos aqui? Vamos lá, 1, 2, 3? Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Amém? Que você possa fazer essa oração hoje aqui. Você possa dizer para o Senhor, para o Espírito Santo, que é Jesus presente aqui no nosso meio: Ô Espírito Santo, me ensina a orar. Ora comigo. Quantas vezes, irmãos, em quantos momentos de angústia, de agonia, momentos onde as palavras não saíam, sabe? Não conseguia concatenar as ideias e colocar em palavras na presença do Senhor. Isso acontece às vezes. Se não aconteceu com você, pode ser que em algum momento você passe por essa experiência. Você vá para a presença de Deus em oração e você não tenha palavras, não é? Só que, glória a Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas e ele ora comigo e com você. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Deus por isso aí. Que coisa linda, né? O Espírito Santo orando comigo e com você, orando por mim e por você, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes isso acontece. Olha lá. Só que eu creio que seja a vontade de Deus para mim e para você, que nós venhamos aprender a orar. A oração é algo que ela é ensinável. Diga comigo, a oração é ensinável. Ela é ensinável, a gente aprende, irmão. É algo que pode ser aprendido. Mas como que você diz isso, pastor? Uai, o discípulo está pedindo para Jesus ensinar. E Jesus não está dizendo para ele: não posso ensinar, isso não dá para ensinar. Pelo contrário, Jesus lhes disse, olha lá, Jesus fala com todos aqueles que estavam ali, fala assim: olha, quando vocês orarem, diga o que, irmãos? Diga comigo, Pai. Diga comigo, Pai. Não é? Essa palavra tão forte, tão linda, se você for mergulhar nessa palavra, você vai gastar, eu falei de manhã, mas eu errei, né? Eu falei, vai gastar uma semana só orando: Pai, papai, Pai, Tu és meu Pai, Jesus, Tu és o meu papai querido, Deus, Tu és o meu Pai de amor, Tu és o Pai que cuida de mim, papai, me cura, me sara, Senhor, sara, papai, as feridas da minha alma, toda barreira, todo bloqueio que eu tinha em relação à paternidade, não conseguia te ver como papai. Tu és o meu Pai de amor, Tu és o meu Pai, ao ponto de eu pelo Espírito Santo, saber que o Senhor me deu tudo em Ti, eu sou o Teu herdeiro, aleluia, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Só o Pai, querido,
Só papai. Jesus disse que eu e você recebemos o Espírito da adoção pelo qual nós clamamos. Diga comigo, papaizinho querido. Ó o nível de intimidade. Quantos querem ter esse nível de intimidade? Aleluia, que o Espírito do Senhor venha sobre a tua vida e que você mergulhe na paternidade de Deus. Só aqui dá uma série de pregações. Só aqui, pai, papai, é uma série de pregações. Eu não vou mergulhar porque o âmago aqui é sobre oração, sobre o porquê, como e por que nós devemos orar, tá bom? Mas Jesus vai dizer, então diga pai. Tem outras versões, né, outros manuscritos, diz Pai Nosso, né, também. E aí vai dizer, santificado seja o teu nome. O nome de Jesus é glorioso. O nome de Jesus é majestoso. O nome de Jesus tem que estar assim, ó, bem alto, bem grande. Amém, povo de Deus? Esse nome tem poder. Diga, o nome de Jesus tem poder. Então, outro motivo de oração. Quando você vai orar, quando você se achega a Deus, você não se acha. Alguém chega na presença de Deus através do seu próprio nome? Alguém diz assim, eu estou aqui, Deus, em meu nome, porque eu, não. A Bíblia diz, tudo que pedirdes ao Pai, vocês estão lendo a Bíblia? Estão lendo lá o Evangelho de João, Jesus disse, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome. Tudo que vocês pedirem em meu nome. É o nome de quem, irmão? É o nome de Jesus. A Bíblia fala, lá em Filipenses capítulo 2, vai dizer que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis, para a glória de Deus o Pai, por toda a eternidade. Diga amém. Então, meu irmão, isso aqui, ó, deixa eu esclarecer uma coisa que eu já esclareci pela manhã. Porque algumas pessoas, por não entenderem, acham que esse modelo que Jesus está apresentando, né, ele é algo para a gente ficar repetindo. Igual papagaio de pirata. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí de novo, Pai não está no céu. Não é assim, querido. Não, mas está aí, pastor. Está aqui como um modelo. Diga comigo aqui, um modelo. Aqui tem princípios que nós precisamos aprender a partir deles. E crescer na nossa vida de devoção, nossa vida de oração, crescer na nossa entrega, crescer na nossa intimidade com o Senhor, a partir disso aqui. Isso aqui não é uma receitinha de bolo pronto, ó, coloca lá 2 colheres de não sei o quê, é uma medida de tal, e pronto. Não. Aqui são princípios, entenda isso. Pastor, não pode orar o Pai Nosso? Lógico que pode, uai. Você pode fazer a oração do Pai Nosso. Eu faço. Né? Eu até comentei aqui de manhã, vou repetir, eu não conheço de verdade um pastor, eu não sou nem um pouco ortodoxo, graças a Deus, e quem não gosta não vai ficar aqui, não tem problema nenhum, porque essa igreja não é para ser a casa, a igreja que você vai pertencer, porque você fala assim, imagina você ser de uma igreja que você não gosta do jeito do pastor, não dá, né? Como que você vai ser de uma igreja que você fala, nossa, não vou com o jeito desse cara, não vou com a cara dele, então assim, é sofrimento demais, não é? Você tem que estar num lugar onde você fala, puxa, eu sou feliz ali, eu tô assim, a não ser que Deus fala assim, não, eu quero ver você sofrer, vou fazer você sofrer, vou fazer você ficar lá, mas detestando, aí é você e o Espírito Santo, é você e Deus, eu não me meto nessa parada aí não, mas, via de regra, você tem que estar com o coração alegre, né? Então assim, eu não sou ortodoxo, eu conheço pastor, que eles têm problema, eles têm dificuldade, né? Eles não fazem a oração do Pai Nosso. Não faz a oração do Pai, não faz. Fala, não, isso aí é idolatria. Ó, que cabeça desse tamanho, né? Que entendimento limitado, né? A Bíblia, Jesus, eu vou já ler com vocês, lá em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala sobre oração. De fato, Jesus fala assim, ó, quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições. Inclusive, a própria oração modelo, Pai Nosso, que é um modelo de oração, não é para ficar sendo repetido. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Não tem nada a ver com isso. Né? Deus chega uma hora e Deus fala assim, meu Deus. Né? Deus, você está doido? Né? Se você pegar o dicionário Aurélio, você consulta aí na internet agora. Coloca aí. Por que a gente não fala rezar? Né? Por que a gente não fala rezar? A gente fala muito oração, orar e tal, e a gente não fala rezar. Quem já percebeu esse negócio? Quem que já percebeu?
que a gente não fala. Aí fica assim a pessoa, mas por que será? Por que eles não falam e tal? Porque, de verdade, se você pegar o dicionário da língua portuguesa e você for lá, você vai descobrir que a palavra reza, ela tem mais a ver com vãs repetições, que é o que Jesus falou, porque lá no Aurélio, no dicionário da língua portuguesa, vai estar escrito assim, diga comigo, ladainha. Reza é ladainha. Meu Deus do céu, quem sabe que é ladainha? Quem sabe que é ladainha aqui? Lá vem você com essa ladainha na minha cabeça, de novo, parece um disco quebrado, só repete a mesma coisa. Alguém gosta disso? Alguém gosta de ladainha? Sim ou não? Não, estou sendo franco com vocês, queria que vocês participassem comigo aqui. Quem aqui gosta de ladainha na cabeça? Aquele converseiro assim, a pessoa fica falando a mesma coisa, 3, 4, 5, 10, 50 vezes a mesma coisa. Alguém gosta desse negócio aqui? Hã? Não, por que você não gosta? Porque você é inteligente. Agora, olha que conclusão tão simples que a gente tira. Se a gente, eu, você, nós que somos tão limitados, nós não suportamos esse tipo de coisa, pessoa ficar na tua cabeça falando a mesma coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu te pergunto, por que Deus tem que aturar esse negócio? A pessoa fica lá, não sabe nem o que está falando. Eu estou falando para o teu bem. Eu sei que isso respinga, pode ser que tenha alguma pessoa aqui, por causa da orientação, por causa da formação romana, da igreja de Roma, né, que aprendeu lá. Mas eu preciso ser muito sincero com você, te ajudar, para o teu bem. Não está certo, querido. Jesus não pede isso para você. Sabe o que Jesus pede para você? Não vou adiantar não, já nós vamos ler capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus fala para você fazer uma coisa, né? É você que vai lá fazer, mas não é isso não, é diferente. A oração é diferente. A oração ela tem que brotar do teu interior, do teu coração. E muitas vezes, como eu já citei aqui, vai acontecer de você não ter palavras. Não ter palavras, mas você está na presença do Senhor. Você está esperando nele, como diz a Bíblia. Espera por ele. Espera nele. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Como diz o Salmo 40, eu sou apaixonado pelo Salmo 40. Clamei ao meu Deus no meio da angústia, da tribulação, no meio daquela situação terrível. Eu clamei. E ele ouviu o meu clamor. Eu esperei por ele pacientemente. Eu aguardei nele e ele me ouviu. Ele respondeu o meu clamor. Ele colocou a mão dele sobre a minha vida. Ele me arrancou de um lugar horrível, de um lugar terrível. Ele me tirou de um tremendal de lodo, de um charco de lodo. Ele firmou os meus pés sobre a rocha, aleluia. É isso que ele faz. Quando você vai à presença dele, quando você rasga o teu coração. Esse é o chamado. É o meu chamado, é o seu chamado para uma vida de oração. Olha que coisa linda. Venha o teu, diga comigo, venha o teu reino. Sabe, queridos, acho que talvez esse aqui seja um desafio para mim, para você, para a igreja contemporânea, para nós, esse entendimento do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui não, irmão, não é aqui na hora do culto, não. Aqui é muito fácil a gente ser crente. Aqui é muito fácil a gente ser luz, ser sal. Imagina, né? Jesus disse, vocês são o luz do mundo, vocês são o sal da terra. Irmão, no meio do monte de sal aqui, se tiver um ou outro que não salga nada, não vai fazer muita diferença, porque tem um monte de sal. E se a lâmpada, né, a luz estiver apagadinha, estiver queimada, não está brilhando, mas tem um monte de luz, passa despercebido. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Amanhã a coisa vai pegar para o teu lado. Você está sendo luz aonde você está? Aonde Deus te plantou? Aonde Deus tem colocado você? Aonde Deus tem te levado? Lá no seu trabalho. Você já percebeu? A gente passa pelo menos quase 1/3 da nossa vida onde? Onde, irmãos? No trabalho. Trabalho. Normalmente, né? É normal, em torno de 8 horas diárias, com exceção aí de alguns, né? Mas 8 horas diárias. 8 horas lá, bate cartão lá e você está lá. Ah, irmão, ali está o desafio. É ali. O chamado de Deus para trazer o reino é ali. É onde Deus tem te colocado. É lá na escola. É lá na faculdade. Você que está fazendo faculdade. Olha, não estou aqui para legislar sobre esse assunto, né? Mas, irmão, cada dia mais complicado. Está entrando assim, já faz tempo que está sendo construída uma ideologia, está tentando plantar uma ideologia, sabe? E eles sabem, né? Eu acho que eles assistiram aquele filme, O Cão de Briga. Alguém assistiu o filme O Cão de Briga aqui? Cão de Briga com o Jet Li? Aquele filme explica, porque o garotinho foi pego quando era pequeno.
E virou um cão mesmo, um cão de briga. Agora não vou dar spoiler, assiste o filme que você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Eles descobriram que se você pegar pequenininho, você consegue introjetar, você consegue influenciar a cabeça de uma pessoa, de uma criança, de um menino, de uma menina, e fazer o que você quiser. É uma massinha de modelar. É uma massinha de modelar. E é o que estão fazendo. Quando chega lá na universidade, aí pode esquecer, irmão. Pode esquecer, aí entrou, sabe, toda aquela mentalidade assim, que Deus o quê? Deus é nada, e tanta besteira, E é nesse lugar. Você sabia que, você vai ler nas Escrituras, que a igreja, ela estava presente, você pega lá em Apocalipse, fala assim, onde está o trono de Satanás? Vocês estão aí onde está o trono de Satanás. Irmão, tem lugar que o trono de Satanás, ele está lá assim, mas levantado, aquele trono mais grande assim, e o demônio, Satanás está lá sentado reinando. Mas sabe, Deus tem levado muitas vezes seus filhos, suas filhas, seus servos e suas servas, porque é lá que Deus quer te usar. É lá que Ele quer fazer de você uma bênção. É lá que você vai ser luz. Luz em meio às trevas. Só tem trevas porque está faltando luz, irmão. Porque o dia que a luz chega, isso aqui estava tudo, na hora que a gente chegou, tudo escuro. Aí alguém vai ali e faz assim, ó, né? Liga um disjuntor. Sabe o que acontece? As trevas desaparecem na hora. Sabe por quê? Porque acendeu a luz. Se está havendo trevas, é porque está faltando. Então o meu desafio, para mim, para você, para nós, é o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Vocês têm que orar, dizendo, venha o teu reino. E Deus tem essa mania de nos tornar parte da sua resposta, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá na sua casa, né? Ô irmão, cantar para Jesus aqui é gostoso, não é uma delícia, sim ou não? Quantos ficam felizes na hora que estão adorando aqui, cantando, louvando? É uma delícia, só que querido, o maior desafio que eu e você enfrentamos é no nosso dia a dia, é lá dentro da nossa casa, é no nosso trato, no nosso comportamento, é como você lida com as situações, você, o teu casamento, teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, é ali que nós temos que ser de Cristo, é ali que o reino de Deus tem que entrar. Entrar é na nossa casa, é no nosso trabalho, é onde Deus te levar. Aonde Deus te levar, você vai fazer essa oração. Deus, eu quero ser um agente do teu reino, vem o teu reino aqui, eu piso nesse lugar e eu tomo posse dele. Você já fez isso? Você já fez essa oração? Entrou lá no teu local de trabalho e falou assim, opa, eu sou embaixador do reino de Deus, eu tenho autoridade, então em nome de Jesus, eu estou tomando posse desse território aqui para o Senhor, venha o reino de Deus neste lugar, cessa aqui agora, cessa toda a confusão. Tem lugar, irmão, que é o trono de Satanás mesmo, é um espírito de confusão, é uma bagunça. Eu falei de manhã e eu sinto de novo insistir nisso. Irmão, é uma brigaiada, é uma fofocaiada. Fofoca, deixa eu te contar. A Bíblia diz que Deus odeia a fofoca. Deus odeia a fofoca. Você quer ver um negócio que o diabo tenta trazer no meio da igreja? Para tentar ter acesso, porque a partir disso ele começa a ter acesso aos corações, às mentes. É a tal da fofoca. Fofoca é do diabo, meu irmão. Fofoca é um fruto da carne, é uma obra da carne, diz lá em Gálatas capítulo 5. Não, eu só estou fazendo um comentário. Aí você vai ver o comentário, é o quê? É causando mal-estar, fazendo uma depreciação sobre alguém, sabe, uma coisa assim. Às vezes pode ser bem feito, porque tem um jeito de fazer, né? Às vezes a gente é craque nesse negócio, a gente mascara. Não, só estou compartilhando para orar. Deus está vendo. Irmão, se é para orar, então dobra o teu joelho e ora, não precisa falar nada. Dobra o teu joelho e fala, Deus, põe a tua mão, transforma, liberta, caia por terra toda a obra do inimigo. Você foi chamado para ser um agente do reino de Deus. Jesus disse, quando orardes, é isso que vocês devem fazer. Venha o teu reino, dá-nos o pão, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Essa aqui a gente ora, né, irmãos? Quem ora aqui para Deus suprir as suas necessidades? Quem ora para Deus abençoar? Quem que ora aqui? Deus abre a porta, Deus me dá vitória, Deus supre. Lógico que a gente ora, irmão. Só que deixa eu te expandir aqui. Vamos expandir o nosso entendimento? Vamos além? Amém? Irmão, isso aqui é muito mais do que apenas o pão material. Nem só de pão vive o homem, mas
de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, querido, Deus tem suprimento para mim, para você sim, mas muito mais do que apenas esse pão material. Deus quer suprir, todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, por Cristo Jesus ou em Cristo Jesus, Ele vai em riqueza e em glória, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Quantos creem nisso? E vou falar uma coisa para você. Hoje, eu tenho percebido que a maior necessidade, irmão, não é uma camiseta nova, não é um prato de comida. A maior necessidade das pessoas é serem amadas, é serem acolhidas. Essa é a maior necessidade. Isso é a coisa mais presente hoje. A gente fica sabendo de tanta tragédia aí, sabe por quê? Quando você vai olhar, tudo carência, necessidade de se sentir valorizado, de se sentir amado, de se sentir acolhido, né? E aí, amado, o que o diabo faz? O diabo destrói as pessoas porque ele vai lá com a isca dele, né? É um engano, uma mentira. Na hora que vê, a pessoa caiu. Na hora que vê, a pessoa foi vencida, foi dominada pelo inimigo. Então, entenda, quando você orar, Senhor, supre todas as minhas necessidades. Aqui está dizendo o pão de cada dia, ou dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Esse pão fala do essencial. O que nós precisamos? O que você precisa? Quais são as suas necessidades essenciais? Deixa eu falar aqui com algumas mulheres. Mulher, você tem carência de ser valorizada e apreciada. E às vezes, o seu marido, infelizmente, ele é um lambão. Essa terminologia eu uso muito com os homens lá da célula Machonaria, sabe? E às vezes, como um lambão, ele não vai te corresponder. Ele não vai te corresponder. E sabe o que vai acontecer? O diabo está de olho em você. Ele está de olho em você. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar alguém, um homem, e normalmente é um agente de Satanás, que ele vai se aproximar de você de uma forma muito sorrateira, e ele vai tentar seduzir você, ele vai tentar flertar com você. Ele vai dizer para você umas coisas que seu marido nunca disse. Seu marido nunca fala. E aí sabe o que vai acontecer? Se você não se posicionar, se você não romper, se você não fechar todo o fluxo, toda a porta, não der ouvido, não conversar, nem um oi, nem um bom dia, nem um boa tarde. Se você der lugar, infelizmente, o diabo, ele vai tentar contra você. E pode ser que você se torne fugindo a expressão aqui, se torne, a palavra vulnerável, mas sabe, é quando você acaba caindo no intento de Satanás, você acaba se tornando ali uma presa, isso, obrigado, Ivanildo, uma presa, vigie, cuidado. Ah, mas isso é só com a mulher? Não, homem também, tem que tomar cuidado. Às vezes, né, você acha que eu lido com tanto homem, né? Por exemplo, você sabe qual que é uma grande reclamação dos homens? Né? Isso aí não sou eu que falo, é o pastor Cláudio Duarte. Homem é fácil você manter ele feliz. É muito fácil você manter ele feliz, minha irmã. Não tem muita criança, não tem criança aqui não. É muito fácil. Você deixa ele com o estômago cheio e com o sexo em dia. O sexo em dia e o estômago cheio. Está feliz, está alegre, está satisfeito. Não existe problema no mundo. Para ele está tudo ótimo. É homem, é a natureza masculina, sabe? E às vezes, sabe qual que é a grande luta? Eu lido com homens, né? Infelizmente. Minha irmã, acorda para a vida. Você está achando o quê? Né? Não, eu vou punir ele. Faz isso. Você pode punir ele. Você tem toda a condição de fazer isso. Não vou. Eu não vou dar para ele o que ele quer. Eu não vou corresponder a ele. Joia, faça isso. Mas deixa eu te dar uma palavra de aviso. Muito cuidado, que pode ser que apareça alguém e vai dar aquilo que você não dá para ele. Pastor, não fala isso. Então tá bom, não ouço o que eu estou dizendo. Faça do seu jeito. Eu estou te dando uma palavra de conselho. Cuidado, mulher. Cuidado. Homem, cuidado. Cuidado com essas enviadas de Satanás. Enviadas de Satanás. O Satanás, você acha o quê? Que ele vai aparecer para você,
né? Como aquele demônio feio que ele é, sujo, asqueroso, fedendo a enxofre, né? Como a gente vê lá naquele, esse ideário, essa ideia, né? Com garfo, chifre, chifre, aquele garfo, aquele chifre, aquele garfo, e né? Você acha que o diabo vai aparecer assim? Não. Sabe como que ele aparece? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Qual que é a sua cobiça? Eu gosto, o meu estilo é mais uma loira de 1,70 m e tal. E não é que o diabo parece que ele sabe disso mesmo? E aí ele coloca o enviado de Satanás aí para, né, se aproximar. Então, muito cuidado. Mulher, né, se tem alguma coisa que você está infeliz no seu casamento, então como que resolve? Tem que falar. Não estou bem, não estou satisfeita, não estou feliz. Né? Você quer ter relação sexual comigo, você quer fazer amor comigo, mas você é um ogro o dia todo, você é um cavalo, né? Porque tem muito disso. Aí quando os homens falam, porque ela, daí você fala, então tá bom, vamos conversar com a mulher. Aí você começa a falar, mas pastor, meu Deus do céu, quantas vezes já passamos por isso? Né? Aí chama os dois, é sempre essa conversa, mas isso, ela aquilo, e aí fica, queridos, aprenda uma coisa. Nossa, não era nem para falar disso, estou falando sobre oração, mas parece que está indo para esse rumo. Mas, pelo amor de Deus, aprenda uma coisa de uma vez por todas. Vocês não são inimigos. Vocês só vão vencer juntos. O que o inimigo mais quer fazer, sabe o quê? É separar vocês. É levantar um muro de divisão entre vocês dois. Porque o dia que ele conseguir fazer isso aí, olhe para mim. O dia que você olhar e falar assim, não suporta esse homem, o dia que você olhar, não suporta essa mulher, acabou, o inimigo venceu vocês, ele triunfou. Então, ore a Deus, por meio da oração. Quem quer viver uma vida extraordinária aqui? Vamos para a presença de Deus, vamos falar, Deus, eu preciso romper nessa área. Eu tenho necessidades físicas, emocionais, eu tenho necessidades materiais. Ele é aquele que nos dá o pão de cada dia. Ele dá o pão. Qual que é o pão? É aquilo que você tanto precisa. Vai para a presença de Deus. Clame a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Mas, irmã, vigia. Viu? Você que está punindo seu marido aí. Você que está achando que com isso aí você está, nossa, estou conseguindo tudo que eu quero. Você está abrindo uma baita de uma brecha a Satanás na sua vida conjugal, no seu casamento. O inimigo está ganhando espaço, está ganhando território. Cuidado, porque depois que aí a tragédia acontece, aí como que faz para reconstruir, para dar trabalho, viu, irmãos? Estou falando com muita experiência, quantos anos a gente lida com isso, então assim, é muito trabalho depois. Então assim, não precisa chegar nisso, amém? Amém? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. E Jesus continua falando, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Você já entendeu isso? Perdão não é uma opção. Amém, povo de Deus? Diga comigo, perdão não é opção. Diga, é um mandamento. Então assim, assim como você perdoa, você é perdoado. Assim como você tem liberado o perdão, você recebe o perdão. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa, Senhor, assim como, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Que o Senhor não permita, que Ele te guarde. Não é? A Bíblia diz que todos nós somos tentados, mas ninguém é tentado acima daquilo que pode suportar. Não é tentado. Então assim, fala, Deus, seja comigo, me sustenta, né? Que o meu espírito esteja pronto mesmo, fortalecido, para que eu caminhe na tua presença, assim como Jesus orou lá no jardim do Getsêmani. A carne é fraca, mas o espírito é forte, o espírito está pronto, tem que estar pronto, irmão. O teu espírito tem que estar fortalecido, o teu espírito precisa prevalecer. Você não pode fazer, porque a carne, irmão, ela é fraca, entenda, né? Até eu comentei aqui de manhã, foi uma palestra que o Jordani trouxe para nós lá no Encontro com Deus, e foi muito legal, né? E ele falou uma coisa assim que pegou todo mundo. A carne, ela é fraca para orar. A carne é fraca para jejuar. A carne é fraca para obedecer. A carne é fraca para vir no culto. Você já percebeu que para vir congregar? Não, hoje não. Não, vou dar uma... Eu preciso descansar. Uai, isso aqui cansa você? Você está cansando fácil, hein? Sentar, cantar, louvar, isso cansa. Não, hoje eu estou cansado, não vou no culto.
Meu Deus do céu, eu não consigo, de verdade, eu não consigo. Ai, Deus sabe que eu estou muito cansado, hoje eu não vou. A carne é fraca mesmo, a carne é muito fraca, ela é fraca para fazer a vontade de Deus. Agora, irmão, como a carne ela é forte, tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, para pecar, a carne ela é forte. A carne, ela quer autogratificação. Sim ou não, igreja? Sim ou não? A carne, ela quer ser alimentada. Ela quer tudo aquilo que ela deseja. Então, o que você vai fazer? Você tem que estar forte no espírito. E você precisa dizer para você mesmo. O teu espírito precisa estar forte em Deus. Eu não vou ser vencido por você, carne. Aqui você não manda. Eu não vou fazer a sua vontade. A tua vontade não vai ser feita aqui não. A vontade de Deus, ela vai ser feita. Custe o que custar. Escute aí. Doa. Paulo chegou a dizer, eu esmurro o meu próprio corpo. Eu preciso esmurrar. Ah, pastor, eu não dou conta. Eu não tenho vontade de orar. Olha que engraçado, né? Eu não tenho vontade de orar. Lógico, você não tem mesmo. Não vai ter. Vontade? Não, querido, dificilmente. É um processo árduo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Mas assistir uma série do Netflix, hein? Sentar lá e assistir uma série do Netflix, a tua carne tem vontade, sim ou não? É uma delícia, facinho. Você está entendendo? Então você precisa se fortalecer no Espírito. Você precisa se fortalecer em Deus, para que você cumpra a vontade de Deus. E Jesus, ele vai explicar isso por meio de uma história que ele vai contar para a gente, sobre o resultado da oração. Ele vai nos ensinar um princípio aqui, eu quero extrair com vocês. Olha lá, ele vai dizer assim, olha, preste atenção. Então ele lhes disse, uma história que vai ilustrar isso que ele já vem ensinando. Os discípulos, lembra os discípulos, ou o discípulo pediu para ele, mestre, ensina-nos. Mestre, ensina-nos. Quantos querem aprender com o Senhor? Olha lá, então ele diz, então lhes disse, suponho que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, entenda que meia-noite, se eu fosse escrever hoje, o texto bíblico, se eu fosse contar essa história no lugar de Jesus, eu falaria assim, lá pelas 3 da manhã, porque meia-noite hoje, muita gente, meia-noite está acordada, ainda está acordado, naquele tempo, a gente precisa entender, porque isso aqui é cultural, está dentro de um contexto, o povo, querido, ia dormir com as galinhas, na hora que as galinhas subiam no puleiro, quanto que as galinhas sobem no puleiro, quem sabe? Que horário que é? 6h30 no máximo, assim, deu aquela escurecida, já começa a subir. Era assim, eles não tinham como a gente tem energia elétrica, eles não tinham entretenimento, eles não tinham televisão, eles não tinham computador, eles não tinham tablet, eles não tinham celular, smartphone, que você fica lá e navega e entra nisso e olha. Não tinha nada disso. Então, essas pessoas, eles tinham aquele momento ali, que era um momento, um jantar ali, limitado, que não é igual o nosso, tá? E aí, depois disso, eles iam para cama, ia dormir cedo. E é por isso que Jesus está dizendo aqui, meia-noite. Imagina alguém ir na tua casa meia-noite. Jesus está dizendo, se hoje, nos dias de hoje, já é uma coisa estranha, um amigo chegar lá meia-noite batendo lá, imagine naqueles dias. Agora, trazendo para a nossa realidade, imagine hoje, alguém chegar às 3 da manhã, presta atenção, olha lá, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagina só, se isso acontecesse. Aí Jesus vai dizer, o que estiver dentro, olha lá, o amigo que está em casa, que foi lá ser importunado, e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, lógico, aí uma hora dessa, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar-lhe o pão por ser seu amigo. Perdão, eu não posso me levantar e dar a você o que me pede. Agora preste atenção, o que Jesus vai dizer é um porém. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, diga comigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará o que precisar. E aí Jesus vai dizer, então, dito isso, esse exemplo sendo dado aqui para mim e para você, um exemplo assim que demonstra, olha, o amigo foi lá, de madrugada,
pediu, e aí o camarada falou assim, não vou, uma hora dessa não quero nem saber, igual uns que mandam uma mensagem para mim, meia-noite, 1h, tá doido, eu só vejo piscar lá, nem vou responder nada uma hora dessa, se for caso grave de morte, um caso gravíssimo e tal, alguma coisa assim, irmão, e não me julgue por causa disso, tá bom? Porque eu sei que uns aí falam, nossa, aí o pastor está falando, não faço mesmo, né? Houve um tempo que eu dava até tacadinha, deixa eu responder o irmãozinho, porque senão o irmãozinho vai ficar chateado, vai sair da igreja, sai criatura, vai para outra lá, né? Igual ontem um falou assim, vai fazer uma visita para não sei o quê, eu falei assim, mas de qual igreja que ela é? É lá da igreja tal, eu falei assim, peça para o pastor dela ir lá, né? Peça para o pastor, por que está pedindo para eu ir? Fala, vai você, eu não. Ela não é da outra igreja? Por que está pedindo? Mas se fosse uns anos atrás, meu Deus, vou lá, pensou, o irmão está pedindo, está falando, e eu não vou, o irmão vai ficar magoadinho. Que fique magoadinho, ué. Se ela não é da outra igreja, lá, vai o pastor lá. Mas o pastor não vai. Qual que é a conclusão que a gente chega? Você está infeliz lá? Ué, procura outra igreja, procura, né? Procura outro lugar para você estar. Ou ore a Deus, fala, não, Deus me quer aqui, eu vou ficar aqui mesmo sem isso. Então tá bom. Sabe, irmãos, é umas coisas assim que, graças a Deus, já passei dessa fase. Né? Mas aqui Jesus está dizendo assim, independente, o cara não vai atender, porque foi lá, porque é amigo, meia-noite, 1h, 2h, 3h, mas tem uma coisa que vai fazer ele corresponder, que é diga comigo, insistência. Irmão, tem que insistir. Talvez seja aqui o maior princípio que nós vamos extrair desse texto, que Jesus está ensinando sobre a oração. Diga comigo, insistência. Eu tenho para mim que está faltando insistência da minha parte, da sua parte, da nossa parte. Está faltando, irmão, esse empenho, sabe? De ir até o fim. Pastor, mas eu orei já uma vez, não aconteceu. Então ore 2. Eu orei 2, pastor, não aconteceu. Ore 3, ore 4, ore 10. Ore até que se manifeste. Até que Deus fale com você. Até que Deus mostre para você. Insista, persevere. É o que muitas vezes tem faltado, irmão. É a perseverança, não é? E é o que Jesus está dizendo. Olha, então, por isso eu digo, peçam e será dado. Diga comigo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Jesus não falou assim, bata uma vez e a porta vai se abrir. Jesus disse o quê? Bata. Mas quanto que você vai bater? Diga comigo, até a porta se abrir. Você vai insistir, querido. Você vai pedir. Quanto que eu vou pedir, pastor? Quanto? Aqui não fala quanto, aqui fala que você tem que pedir. Até que se manifeste. Até que você receba. Jesus está dizendo, peça e você vai receber. Busque e você... mas vou buscar até quando? Até você encontrar. Busque até encontrar. Peça até receber. Bata até a porta se abrir. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. E aqui tem o maior exemplo que Jesus vai usar para ministrar os nossos corações. Lembra que eu falei sobre o começo da oração de Jesus, Pai, né? Pai. Jesus, de novo, vai tocar nesse assunto, porque isso tem a ver com paternidade. Você sabia que uma das obras que o inimigo mais trabalhou e trabalha para distorcer na nossa vida, na nossa identidade, é a nossa identidade de filhos. E ele vai macular isso de um jeito, querido. Sabe por quê? Porque quando você vai para Deus, quando você chega diante de Deus, você precisa confiar na paternidade de Deus. Você precisa crer, confiar que Ele é um Pai de amor, que Ele cuida de você. E o exemplo que Jesus vai dar para nós aqui, ele é muito forte no tocante a isso, porque ele vai dizer, qual o pai no meio de vocês, que se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Qual que é o pai? Quem que é o maldito que faz isso? Qual é o maldito que um filho está pedindo um peixe, ou seja, está com fome, faminto lá, e aí ele fala assim, você vai ver, eu vou te dar um peixe sim, eu vou te dar uma serpente para te picar. Eu vou. Irmão, pode ser que exista, mas presta atenção nisso aqui, nós não vamos usar a regra, nós não vamos usar melhor, nós não vamos usar a exceção. A regra é, não faz isso. Isso não é comum, não existe. Existe, mas é uma exceção da exceção da exceção. Um pai que faz isso, é um demônio, não é um pai, né?
Vamos ser muito franco aqui. Um pai que um filho lhe pede um peixe, e ele, em lugar de dar o peixe para o filho, ele dá uma serpente, isso não é um pai, isso é um demônio. É um demônio. Não estamos usando essa referência, embora possa existir. Quem sabe tem alguém aqui que, infelizmente, foi maculado na sua vida, porque teve um pai que foi um demônio. Foi um demônio. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que levar isso para Deus, você vai ter que ressignificar, vai ter que ser curado, restaurado e dizer assim: o meu pai é Deus, o canal aqui falhou, foi uma tragédia, foi uma desgraça, mas Deus é bom, Deus é sempre bom, Ele me ama e Ele cuida de mim. Amém? Então precisa trabalhar isso aí. Mas assim, isso é a exceção da exceção da exceção. Jesus está usando aqui esses extremos para mostrar para a gente. Ele fala assim: ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Que pai que faz um negócio desse? Que pai? O filho está pedindo um ovo, em lugar do ovo vai lhe dar um escorpião. E aí, olha a sagacidade de Jesus. Ele pega todos nós aqui nessa hora. Ele fala assim: olha, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar o quê? Sabe ou não sabe, irmão? Dá um jeito, não é? Se esforça, procura, nas suas dificuldades, nas suas limitações, mesmo a gente sendo assim, defeituoso, mesmo a gente sendo limitado, mesmo a gente tendo tantos problemas, mas mesmo assim ele está dizendo: qual que é o pai? Que mesmo, quem de vocês, né, melhor dizendo, quem é assim, né, que mesmo sendo mal, vai fazer um negócio? Não faz, pelo contrário, sabe fazer o quê? Sabem dar? Diga comigo, boas coisas. Diga, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Agora Jesus vai encerrar dizendo assim: quanto mais o Pai que estás nos céus, quanto mais o nosso Pai celestial dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. É isso que o Pai faz. Quando eu e você clamamos, quando nós buscamos a Deus. Eu quero, para encerrar, pegue aí Mateus capítulo de número 6. Meu horário já está vencido aí, mas eu preciso, a partir do texto de Mateus 6, pegue comigo o verso de número 6, para encerrar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, aqui Jesus está ensinando sobre oração. Sobre oração. Sabe, querido, eu desejo muito, eu oro para que você, eu oro para que nós, para que cada um aqui possa acessar uma vida extraordinária por meio da oração. E Jesus vai dizer aqui um caminho para mim e para você, aquilo que impressionou aquele discípulo que falou: Jesus, me ensina a orar. Nós vamos fazer essa oração aqui agora. Nós vamos dizer para ele: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-me a orar. E aí Jesus vai dar para a gente aqui um caminho. Ele vai dizer como você e eu devemos orar. Ele fala assim, olha, verso 6, capítulo 6, verso 6 do Evangelho de Mateus. Diz assim, ó: mas quando você orar, você está vendo que Deus não coloca nem em cogitação que você não vai orar. Ele está dizendo, quando você, porque você vai orar, diga eu vou orar. Quando você orar, mas ele vai dar aqui um caminho para nós. Ele vai dizer, quando você orar, vá para o seu quarto. Já vou explicar aqui o sentido dessa palavra aqui, quando ela foi dita, foi escrita, em um sentido mais profundo do que dentro da nossa cultura, da nossa realidade aqui, seria o mais próximo, né? Mas fala aqui, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu. Vocês estão vendo quanta figura de pai está aparecendo? Quem percebeu? Diga, Deus é meu pai. Diga, um pai de amor. Diga, um pai de misericórdia. Diga, ele é um pai amoroso, pai perfeito. Diga, os pais da terra podem ser maus, e mesmo assim, eles procuram fazer o melhor que eles podem pelos seus filhos. Agora imagina o Pai celestial, o Pai de amor, o Pai perfeito. Diga, ele vai me dar tudo aquilo que eu necessito. Ele vai me dar o seu Espírito Santo. Preste atenção, olha lá, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Interessante isso, já vou explicar essa palavra também. Ore ao Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, de novo, que vê você lá, nesse lugar. É um lugar seu e dele, não tem ninguém lá, é você
e ele. Não tem plateia, não tem espectadores, é você e o Pai. Você está abrindo teu coração para o Pai. Você está rasgando a sua alma para Ele. Você está se derramando diante dEle. E o Pai que está ali, o Pai que está vendo você nesse lugar, num lugar só seu e dEle. Sabe o que o Pai vai fazer? O Pai que vê em secreto. Sabe, querido, eu quero encerrar te dizendo o seguinte: o Pai tem delícias perpétuas na presença dEle para você. Esse lugar aqui, quando você for orar, entra no teu quarto. É interessante, né? Eu já conhecia o texto e o próprio texto original, eu já tinha tido acesso, mas eu nunca tinha mergulhado nesse texto, e foi uma experiência muito interessante para mim. Eu estava lá em BH, num retiro lá, eu fiquei lá uns 8 dias, 9 dias, em retiro, né? Eu e Deus, né? Parecido com o encontro, muito parecido com o encontro, só que imagina, 8 dias, 9 dias, então assim, só eu e Jesus, sem celular, sem contato, nem com a minha amada não tinha contato nenhum, só eu e Jesus mesmo, né? E aí lá, e eu passei por alguns processos, eu era atendido, tinha um atendimento que eu fazia com um pastor querido, virou meu amigão, e aí ele falava comigo muito sobre isso. Ele falava lá do Tameon, já conhecia, né? Ele perguntou: você conhece? Eu conheço a palavra, né? Mas então, porque o Tameon é o cofre. E eu falei assim: mas eu nunca entendi dessa maneira, eu nunca tinha entendido mesmo dessa forma. E ele falava, ele explicava e tal, mas foi uma benção. Ele falando sobre esse lugar, o lugar da presença de Deus. Vá para o seu quarto, né? O quarto, a palavra tameon, né, que é uma palavra grega, fala realmente. Aí tudo bem, depois dei uma pesquisada, vi ali, né, o dicionário grego, ali o léxico, e tá joia, realmente, aqui fala, né, de um depósito, de um lugar diferente e tal. Só que aí, olha que interessante. Eu chamei o pastor Pablo estava aqui agora, final de semana passado, no encontro, e o pastor Pablo, ele é profundo no grego e tal, a gente conversa muito, ele manda coisas para mim o dia todo, eu mando coisas para ele, né, conversando, a gente conversa muito, somos bem parceiros nessa área, no estudo, e a gente fica trocando figurinha, né, o dia todo. Não, demais isso aqui, você já viu isso aqui, você já entendeu isso aqui? E aí eu falei: pastor Pablo, cara, eu estava lá e ele falou isso aqui, mas tudo bem, texto. Ele falou assim: não sei, mas eu vou dar uma estudada. Aí, no outro dia, chega o pastor Pablo, porque ele levou lá os dicionários dele, levou aquele monte de coisa dele lá, ele mexia a figura, pensa, né? Aí, daqui a pouco, ele chega e falou assim: cara, descobri um negócio. Eu falei: então, conta. Ele falou assim: olha, esse tameon, você sabia, e eu sabia, mas eu nunca tinha me atentado para isso. Você sabia que as casas, elas não tinham portas. As casas daquele período, elas não tinham portas internas, e os cômodos, chega a ser engraçado, né, porque a gente fala os cômodos, a gente pensa na realidade de hoje, né? 3 quartos, pensa lá, banheiro, pensa, tudo certo. Não, irmão, não tinha nada disso, eu brinquei de manhã, né? Vocês conhecem o conceito de loft aqui? Todo mundo conhece? Um loft, sabe aquele loft assim, que era um cômodo ali, que já tinha tudo ali, e tinha às vezes ali um espaço, só que não tinha porta separando um do outro, mas tinha um tal do lugar chamado, diga comigo, tameon. Tameon em português, é grego transliterado, tá? Né? Tameon. O que é o tameon? Era o único lugar daquela residência que tinha uma porta. E era naquele lugar. Aí eu entendi o pastor, é o Vinícius o nome dele, né? O pastor Vinícius ficava na minha cabeça, é o cofre, é o lugar secreto e tal, né? Era o lugar, por ter porta, onde as pessoas colocavam as coisas de valor lá dentro. Era uma espécie de um depósito, mas é um depósito de coisas que para eles tinham valor. Para eles eram coisas importantes. Então isso tinha que ficar guardado, a porta tinha que ficar trancada às 7 chaves. E quem que tinha acesso lá dentro? Só pessoas que eram daquela família, daquela casa, pessoas que podiam entrar lá. Sabe quem tem acesso ao tameon? Quem tem acesso ao tameon? Você. Você tem acesso a esse lugar. Existe um lugar, querido, na presença de Deus, e Ele está chamando você para esse lugar. Esse
nós lemos aqui, entra no teu quarto. Pode ser o quarto? Pode ser um lugarzinho lá na tua casa. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra? Quem assistiu aqui? Você não assistiu? Assiste. Ela foi lá, era tipo um closet na casa dela, lembra? Era um closet, o casamento dela estava em frangalhos, estava sendo destruído, o diabo estava entrando lá, como a história que eu contei, agora faz sentido, né? Estava entrando uma mensageira de Satanás lá, e se infiltrando na família dela, e aí ela foi aconselhada por uma mulher de oração, uma mulher de Deus, que ela devia ir para diga comigo, Tameon. Ela preparou um quartinho, ela aprendeu com aquela mulher. Oração a gente aprende, irmão. Ela aprendeu com aquela senhora, quem assistiu o filme, estou dando spoiler aqui, se você não assistiu, você vai assistir, vai fazer muito sentido. Ela aprendeu com aquela senhora. Aquela senhorinha, ela tinha aquele lugar que há muitos anos era o lugar dela de oração, que ela chamava de quarto de guerra. Ela fez a mesma coisa. Ela preparou um closet, era um closet que ela tinha lá, era um lugar, aquele lugar secreto. Era o lugar dela e de Deus. Você sabe o que aconteceu? Lá naquele lugar, diz que o Pai que vê em secreto. A palavra secreto aqui é a palavra cripta, também do grego, né? Criptos, na verdade, de cripta, é um lugar inacessível para as pessoas. É um lugar, é você. Você tem acesso a esse lugar. O Pai está vendo você ali. E o Pai que está te vendo nesse lugar secreto. Existe algo que vai acontecer na sua vida e eu encerro. A recompensa de Deus vai vir na sua vida. Deus não está indiferente a você, os olhos de Deus estão te vendo lá. Amém, povo de Deus? Quando você entra no secreto, quando você vai para esse lugar, é tão interessante que aquilo que Jesus estava fazendo, tendo esse momento, na presença do Pai, ele estava ali buscando ao Pai, ele estava ouvindo a voz do Pai. Pode vir, Macão. Ele estava ouvindo a voz do Pai, ele estava buscando o Pai. Alguém percebeu, você está vendo? Não era um quarto trancado, era um lugar que pessoas conseguiam até notar ele. Eu não sei se ele fez isso de propósito, porque a partir daquilo ali, Jesus estava ensinando, ao ponto daquele discípulo, na mesma hora, chegar para ele e falou assim: Jesus, eu quero ser assim, eu quero, eu reconheço que tudo isso que eu vejo em você, essa autoridade, essa unção, esse poder, isso tem uma origem, e essa origem está no teu momento de intimidade com o Pai. Tudo isso aí é fruto desse momento, desse tempo de intimidade com o Pai. Jesus passava tempo de intimidade com o Pai. Sabe, irmão? Talvez nós tenhamos uma vida tão rasa, tão ordinária, tão aquém, sabe? Fica aí se arrastando, fica aí dando murro em ponto de faca. Talvez é porque está faltando esse lugar secreto, está faltando esse tempo na presença de Deus, você e Deus, ninguém mais. Nós precisamos aprender a orar, nós temos que pedir para o Espírito Santo. Jesus subiu aos céus, ele não está aqui mais, não é? Ele está à direita de Deus Pai, e lá ele intercede por mim e por você, amém? Só que ele falou, não dá para deixar vocês sozinhos, eu vou enviar quem? O Espírito Santo. E olha que tremendo, a Bíblia diz que esse Espírito Santo de Deus, que é Deus, é Jesus aqui na terra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar com a gente, ele vai interceder por nós, ele vai estar conosco no nosso momento de oração, o Espírito Santo vai estar ali. Deus está te chamando, querido, para um tempo realmente de você provar. Tem pessoas aqui que já viram Deus responder orações. Você fez uma oração, você clamou, você falou, nossa, mas por que parou? O profeta Eliseu, ele ficou zangado. Na verdade, eu estou comedido, porque ele ficou irado. Ele ficou irado com o rei, porque ele tinha falado para o rei, pega uma flecha aí, abre a janela. Aí o profeta pôs a mão na mão dele e falou assim, lança a flecha. Aí ele lançou a flecha, estava debaixo da mão do profeta, né? Estava debaixo da direção do profeta. Aí ele lançou a flecha, aí o profeta falou assim, flecha da vitória do Senhor, aleluia. Aí o rei falou, ó. Só que daí o profeta tirou a mão, agora falou, agora é você. O profeta ensinou, ele falou, agora é contigo. Falou, pega o arco aí, pega o arco.
pega a flecha, fere a terra agora você vai ferir a terra. Aí o rei pegou, arrancou uma flecha, feriu a terra. Aí ele pegou, lançou a segunda flecha. Nossa, tá cansativo isso aqui, né? Tá cansativo, né? Só mais uma. 3. Aí parou de ferir a terra. Aí o profeta ficou irado com ele, falou: rapaz, o que você fez? Você não tinha mais flecha nessa aljava, não? Não tinha? Por que você só feriu 3 vezes a terra? Por que você não feriu 4, 5? Por que você não feriu 6? Por que você não foi até o fim? Sabe, irmãos, eu penso que o que tem faltado para mim e para você é essa perseverança. É igual Elias. Elias, ele fez uma oração uma vez, ele clamou e disse: venha fogo do céu. E a Bíblia diz que os céus se fenderam e caiu fogo do céu com uma oração. E nem foi aquela oração, foi uma oração curta, algumas poucas palavras. Ele clamou para o fogo e o fogo caiu. E olha, foi um avivamento. O povo chorando, o povo dizendo: só o Senhor é Deus. Na verdade o povo está dizendo: Elias, 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 porque o nome Elias quer dizer isso, o Senhor é Deus, aleluia. Só o povo gritando o nome dele, uma multidão ali: Elias, Elias, Elias. Uma oração. Só que aí passa um pouco de tempo, tinha uma situação que fazia 3 anos e meio que não caía uma gota de água do céu. Os céus estavam fechados, travados. Aí Elias, o homem da oração, o homem do poder, o homem que fazia acontecer, diz que ele vai, dobra o joelho. Na verdade é mais que dobrar o joelho, mas só para você entender, ele ficou de cócoras. Na verdade ele estava gerando ali, ele estava trazendo a luz, né? Mas está de joelhos, e ele começa a orar. E diz que ele ora, chuva, vem, céu, rasga, desce água do céu. Acabou o tempo da escassez, acabou esse tempo. Aí ele para de orar, chama o discípulo dele e fala: e daí? Começou a chuva? Não. Mas não está acontecendo nada? Não, ainda não. Elias vai de novo: Deus, em nome de Jesus, estou parafraseando, né, irmão? Em nome de Jesus, rasga os céus, que os céus venham, que o teu poder se manifeste. E ora, e ora, e ora, e ora. Volta lá, fala: e daí? Nada. Sabe, irmãos, a maioria de nós talvez já teria desistido na primeira oração, quando a gente perguntasse, falasse assim: o que está acontecendo? Nada. Ah, tá vendo? Sabia mesmo que não ia acontecer nada, não é? Ah, eu sabia. Olha aí, oração desprovida de fé, né? Ah, eu já sabia que não ia acontecer nada. Ah, então para de orar. Irmão, você vai orar até você ter fé, até você acreditar, melhor dizendo, até você acreditar que aquilo que você está clamando, aquilo que você está pedindo, vai acontecer. Você vai insistir, você não vai desistir, você não vai retroceder. E Elias ora 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 é a maior prova, irmão. Eu não sei se eu falo, se eu não falo, mas eu pensei, eu vou falar. Irmão, eu estou nessa prova. Eu estou na maior prova da minha vida. É a 6ª oração. Porque a 6ª oração, sabe o que acontece na 6ª oração? É uma oração que é do homem. O número 6 na Bíblia é o número do homem. É até onde você consegue com toda a sua força. Até onde a tua força te leva. Você fala: eu não aguento mais, eu não tenho mais força, acabou. E agora? Aí Elias, ele faz a 7ª oração. A 7ª oração é diferente, irmãos. A 7ª oração não é na força da gente, não é aquela oração que você faz, ô irmão, não é na tua força, é uma força sobrenatural. Tem que vir, é uma força de Deus, é uma coisa que é só o Espírito de Deus que pode fazer. Aí você faz a 7ª oração. O 7 na Bíblia é o número da perfeição de Deus, é o número que exemplifica a grandeza, a majestade, a glória. Ele explica a excelência de Deus, a grandeza de Deus, a magnificência de Deus. E aí Elias faz a 7ª oração. E quando ele termina essa oração, ele chama o menino: e daí? Aí o menino fala assim: tem uma nuvenzinha lá, ó, lá longe, lá no horizonte, é do tamanho da palma da mão de um homem. E Elias
diz: eu creio. Esse é o sinal de que vai vir uma abundante chuva de Deus. Fica de pé. Essa é a prova de que Deus vai manifestar o poder dele. Essa é a prova de que o céu vai se fender. Essa é a prova de que algo vai acontecer. Sabe, querido, quem sabe, eu não sei em qual oração você está. Eu não sei. Quem sabe você está a uma oração. Uma oração. Mas quem sabe você estava aqui tentado a desistir, a falar: não aguento mais. Não aguento mais, não dou conta. Então fala para Deus, fala: Deus, eu não estou dando conta. Mas não deixa de ir para a presença dEle. Não deixa de estar diante dEle. Não abra mão da presença dEle. Fique na presença dEle. Ah, pastor, mas eu não tenho força, eu não tenho palavra. Não tem problema. Deus está vendo você ali no secreto. Deus está olhando para você. Deus está enxergando você. Deus está vendo que mesmo sem força, você está lá diante dEle. Mesmo sem ter palavras, você está lá. Você continua, você não desistiu, você não retrocedeu. E isso está comparecendo diante de Deus. E deixa eu dar uma palavra para você. O Pai que está vendo você ali no secreto, Ele vai te recompensar.